Bom, muito boa tarde a todas e a todos, os participantes, né, desse curso internacional de Direitos Humanos. Nós vamos dar início a mais uma das atividades previstas, né, para o curso nessa semana. Novamente agradecer o Andrei Corner e a Nery de Barros pela organização desse evento, bem como o Ministério Público Estadual, né, pelo apoio total a essa atividade, e também a comissão organizadora, né, formada pela Carla Vresch, pela Raquel e por outras pessoas que têm apoiado em toda a logística do evento. Tudo tem funcionado excepcionalmente bem, que tem dado uma grande tranquilidade para a realização desses trabalhos virtuais, né? Eu vou apresentar rapidamente a palestrante, né, a Fabiana Severi, e depois já passo imediatamente a palavra para ela. Como vocês sabem, a partir de um certo momento da fala da Fabiana, vai ser enviado um formulário para as perguntas. Vocês já podem ir formulando perguntas que depois a gente vai ler aqui para a Fabiana poder comentá-las e conversar, dialogar um pouco com vocês. Então, eu vou apresentar a professora Fabiana Severi, é professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, e do programa de mestrado da mesma instituição. Ela é livre docente em Direitos Humanos também pela Faculdade de Direito da USP, possui graduação e mestrado em Direito pela Unesp e doutorado em Psicologia pela USP. Realiza atividades de pesquisa e de extensão ligadas aos temas crítica jurídica feminista, acesso à justiça para mulheres e teorias democráticas. É líder do grupo de pesquisa em Direitos Humanos, Democracia e Desigualdade da USP, participante do consórcio Lei Maria da Penha pelo fim da violência contra as mulheres, baseada em gênero, e, além disso, é integrante do grupo de pesquisa N Periferias do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, muito obrigado, professora, de ter aceito o convite. Um prazer enorme, uma honra. E fica com a palavra, então, para iniciar seus trabalhos. Bacana. Vou colocar o cronômetro aqui para não me perder. Bom, quero agradecer ao convite, parabenizar pela atividade e parabenizar também pela manutenção da atividade, porque o convite tinha sido feito no ano passado, antes de descobrirmos enfim, né, tudo que a gente ia viver nesse último ano, e o evento, ele está se fazendo, né, já está no final aí da semana. Então, fico super feliz né, que a gente esteja aqui. Então, parabenizo a todos e a todas. Vou pedir, eu tenho uma apresentação para compartilhar com vocês, que depois também eu deixo disponível, principalmente por conta das referências bibliográficas que estão aí, para quem quiser acessar. A ideia é que a gente converse sobre um conceito que está bastante na moda pelo menos nos lugares que eu tenho passeado, né, relacionado a discussões, debates, pesquisas em direitos humanos, que é o termo interseccionalidade, e a partir dele a gente pensar algumas categorias que a comissão organizadora exemplificou como as mais frequentemente acionadas ou mobilizadas para trabalhar a interseccionalidade, né? Gênero, orientação sexual, raça e classe. Bom, antes, pode passar, eu preciso só colocar um pouco o meu ponto de partida, do ponto de vista pessoal, e a partir da onde eu vou falar sobre interseccionalidade. E pensei também, nessa uma hora, em trabalhar um pouco de elementos, né, desse ponto de partida, que conta também um pouco justifica um pouco o percurso que eu vou fazer aqui, e depois trazer algumas referências meio gerais. Não é eu não preparei algo muito aprofundado em relação à interseccionalidade, né, ao conceito de interseccionalidade, todas as categorias que a gente poderia articular aqui, mas pensei num panorama geral para que a gente pudesse
eventualmente não cometer alguns equívocos, ou nos termos da Silvia Bugi, que é uma pesquisadora em interseccionalidade também, chamou de salvar a interseccionalidade da interseccionalidade na academia, né? Para que a gente não cometa alguns equívocos ou diminua, né, os equívocos ao mobilizar esse conceito no campo, sobretudo, das nossas atuações em defesa de direitos humanos, né, e na própria academia, né, na própria atividade de pesquisa e de ensino. E tentei situar um pouco na discussão sobre direitos humanos, né, associar a interseccionalidade ao campo aí, de direitos humanos, que eu acho que é o foco aqui. Bom, então, assim, meu ponto de partida, acho que o professor Paulo já colocou um pouco, né, do que eu estudo. Eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, 9, 10 anos, dentro da chave, né, fazendo estudos, atividades de pesquisa, de orientação e também de ensino, na chave direito e gênero, ou direito e feminismo, e isso se deu, né, porque a minha trajetória de pesquisa, isso antes, né, de partir para esse campo, eu acho que eu sempre me posicionei dentro dos estudos em direito e movimentos sociais. Trabalhei uns 10 anos, tendo como foco os movimentos sociais ligados à luta pela terra, né? Meu estudo de doutorado foi sobre o MST, e um pouco também dentro de algo que era muito próprio do momento que eu fiz a graduação. Minha graduação foi em Direito, eu cheguei na faculdade, né? Eu sou filha de trabalhadores rurais, né? Assim, vim de escola pública, né? Então, muito carola, né? Religiosa, católica, né? De formação lá inicialmente, e quando eu cheguei na faculdade, eu me encantei muito com as discussões progressistas, naquele momento progressistas, de esquerda, que se tinha na universidade naquele momento, né? Eu fiz Unesp, Franca, e naquele momento, eu fiz em 96, de 96 a 2000, falar de direitos humanos naquele momento era falar de algo que estava mais associado ao imperialismo norte-americano, ou algo que os países do sul tinham que incorporar criticamente, ou submeter a uma linguagem que era estranha, né, que era totalmente fora da nossa realidade, do que ao sentido que hoje eu tenho, enfim, né, trabalhado, e isso, sobretudo, quando eu me aproximei das análises, dos estudos sobre os movimentos feministas. E uma outra coisa também é que nesse momento da graduação em Direito, né, nesse período, final dos anos 90, acho que até uma ironia, né, assim, a Constituição Federal, a gente estudava Direito Constitucional num ano só, mas Direito Constitucional era uma matéria muito residual, e mesmo nas vertentes progressistas, a gente não acreditava muito na Constituição, né, ou no Direito Constitucional. Enfim, né, tem alguns equívocos que hoje a gente está... acho que o cenário de hoje, né, nos ajuda a entender, mas isso, né, fica para um outro momento. E falar naquele momento em desigualdade social, ou qualquer pauta progressista, a questão... que bacana, tem mais um Unespiano aí. Falar de pautas progressistas era dar centralidade para uma categoria que organiza as assimetrias, as diferenças que vão gerar né, opressões, subordinações, etc., que é a categoria classe social. Então, por exemplo, e aí já para pular tudo isso, né, não vou ficar me alongando muito, mas quando eu fui para o meu doutorado, estudei, então, um assentamento de reforma agrária daqui da região, o assentamento de Sepete-Araju, daqui da região de Ribeirão Preto, e ali foi que, de repente, a minha chegada para a discussão de gênero, porque eu trabalhei com ferramentas de pesquisa de história de vida, eu queria, né, entender um pouco o processo, o caráter pedagógico dos movimentos sociais, né, do MST especificamente, junto a esses trabalhadores e trabalhadoras que tinham participado do processo de organização no momento de ocupação, né, de luta pela terra, e agora estavam lá sentados e assentadas. E eu fui para entrevistar pessoas que não eram lideranças, que não se colocavam como lideranças no movimento, não tinham participado, né, de atividades como líderes na fase de acampamento e depois na fase de assentamento,
E aí, por esse recorte, isso não foi proposital, eu acabei me aproximando, sobretudo, das mulheres do assentamento. E a boa parte das minhas, né, das entrevistas foram com mulheres, e, para mim, a chegada da discussão de gênero, né, de direito das mulheres, etc., começa aí. Assim, foi quando eu entrei na USP, que foi em 2010, 2011, no meu contexto de extensão comunitária, extensão popular, em relação com, sobretudo, as alunas da faculdade, nesse momento, é que outra categoria chega e me faz entender ou ter que revisar tudo aquilo que eu tinha visto sobre discussão de gênero ou movimentos sociais até então, que é a categoria raça, né? Então, um pouco esse percurso e nessa chegada no campo feminista é que eu também pude entender os direitos humanos, né, os direitos humanos dentro de uma outra formatação que eu, pelo curso da graduação ou por aquilo que eu tinha, né, estudado até então, eu não conseguia acessar, né? Então, esse é o ponto de partida, que é a partir daí que a gente vai chegar à interseccionalidade. O que eu tenho pesquisado nos últimos 10 anos, então, o que eu tenho tentado, né, analisar, é a relação entre o campo feminista brasileiro com o direito e as instituições, sobretudo as instituições políticas de justiça, né? Aqui eu trouxe três elementos que são pouco conhecidos nossos, que acabam explorando um pouco essa relação que eu chamo de relação tensa ou paradoxal, né, entre o campo feminista e o direito. A primeira fala, né, vem do momento da Constituinte, da participação das mulheres na Constituinte brasileira, né, que deu a Constituição de 88, que a Constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher. E é muito importante olhar para essa frase, e ela já nos informa uma série de problemas, às vezes, em relação a algumas leituras que enquadram o movimento de mulheres, ou o movimento negro, o movimento de mulheres negras, como movimentos identitários, né? Ou, associando a questão identitária com a presença apenas das pessoas em espaços de poder ou luta pelas pessoas em espaços de poder. Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. O campo feminista, o campo de mulheres, né, do movimento de mulheres negras, mulheres quilombolas, indígenas, né, esse campo, eu uso a palavra campo para mostrar que é tensionado, né, a partir de várias vertentes, tem buscado, né, tem reivindicado o seu reconhecimento como um espaço de produção do conhecimento, né, e produção do conhecimento sobre o direito, e não como um espaço de luta por inclusão em uma determinada ordem jurídica, né, de modo acrítico. Uma outra frase, que essa tá mais próxima aos estudos que eu tenho feito mais recentemente, que é sobre a Lei Maria da Penha, ela é uma frase dita 2 anos antes do início do processo de organização do campo feminista também para a criação do anteprojeto que virou a Lei Maria da Penha, numa das reuniões de organização das mulheres em Brasília, que expressou todo o movimento que a gente pouco conhece, que deu origem à lei, que a gente enquadra muito até hoje como uma lei penal, punitivista, etc. Essa fala foi dita pela professora Silvia Pimentel, né, num evento da OAB em Brasília, e é mais ou menos assim, aqui é mais ou menos a paráfrase, né? Mais do que uma política criminal, necessitamos de uma política constitucional para o enfrentamento à violência. E essa frase, ela dá o ponto de partida para o entendimento que a gente tem hoje de que violência contra as mulheres, a violência doméstica, a violência baseada no gênero, ela é uma violação de direitos humanos, ela não é um assunto, né, que se lida de modo unidimensional. E por isso a interseccionalidade é importante para se pensar a violência doméstica, por exemplo. A gente vai ver isso mais para frente. E aqui o documento que foi tirado, a carta, né, da Marcha de Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência e pelo Bem Viver, que a marcha aconteceu em 2015, a carta foi de 2015, e ela é uma carta que, se a gente quiser entender a interseccionalidade em movimento, né, na prática, como um documento que propõe uma agenda a partir de uma perspectiva ou de uma heurística interseccional, vale a pena a leitura dessa carta, porque mais do que demandas ou defesas, né, de pautas que são exclusivas de um grupo ou de outro, há uma visão de um modelo de sociedade, de um modelo de Estado, de um modelo de direito, que é expresso nesse documento,
e que é possível a partir dessa perspectiva interseccional que é praticada, né, entre aspas, sobretudo, né, e vem engendrado pelo movimento de mulheres negras brasileiras. Pode passar. Aqui só para expressar um pouco o que eu disse, né, a relação tensa, paradoxal do direito e do feminismo no Brasil, tem essa afirmação que foi feita numa entrevista que eu fiz com a Vera Araújo, não sei se alguém conhece aqui, ela é uma advogada histórica, né, do movimento de mulheres, movimento negro no Brasil, e ela, olha que interessante, né? Assim, eu não consigo realmente ter um olhar muito positivo ou otimista quanto à construção de um direito feminista. Eu acho que se a gente fala de construção de direitos para as mulheres, a partir da intervenção do movimento feminista, conseguimos manter uma leitura estimulante, ou seja, do campo feminista, do movimento, sim, né? Mas o exercício do direito parece que a coisa se perde. Ao mesmo tempo que ela não tem visão otimista nenhuma, ela diz que ela não consegue ver isso, ela já formula uma agenda, né, para o próprio direito. E essa agenda ela está no campo do que eu tenho chamado, e outros colegas, de uma dogmática jurídica feminista, né, de um enfrentamento do direito a partir dele mesmo também. Né? Precisamos ter efetivamente uma sistematização maior, mais consolidada, não só no uso do termo, mas no uso... aqui não está, o quadradinho está em cima aqui, mas rigorosamente feminista para sustentação de direitos, né? Nós ainda temos uma atuação né, na advocacia, né, etc., muito tacanha, ou seja, precisa de se pensar o direito interpelado, né, pela heurística interseccional, mas também para construir instrumentos ferramentais que possam fazer uma agenda de justiça social avançar. Então, é uma relação paradoxal, ao mesmo tempo parece que não espera nada, mas está batendo na porta e está tensionando o direito o tempo todo. E o campo dos direitos humanos, ele sempre foi fundamental nesse exercício dessa luta, né? Luta por direito, luta por justiça, que o campo feminista tem realizado historicamente. Pode passar. Então, ao mesmo tempo que se não acredita, né, ao mesmo tempo que há o otimismo em relação ao direito, em relação às instâncias jurídicas, em relação ao próprio direitos humanos, agora considerando do ponto de vista das instituições formais, seja do sistema global, do sistema interamericano, ao mesmo tempo em que se tem uma leitura de que essa linguagem, esses espaços, essas instituições, elas funcionam de modo a não garantir visibilidade para demandas que são explicitadas pelo campo feminista, as mulheres e o movimento de mulheres brasileiro e latino-americano, historicamente, sempre disputaram muito ativamente, de uma forma muito complexa, todas as estruturas, instituições e possibilidades dadas pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos. As mulheres, e aqui focando, né, nas mulheres brasileiras, elas participaram de várias conferências importantes, não só relacionadas à temática da mulher, mas à temática de raça e racismo também. Elas buscaram espaços como especialistas em comitês dos órgãos, né, tanto do sistema regional como do sistema global. Usaram com muita frequência os mecanismos de petição, e o caso da própria Lei Maria da Penha, todo mundo sabe, né, que é decorrente em parte pelo uso da petição na CID. Elaboração de relatórios alternativos também sempre foi uma estratégia, e hoje tem informação, uma série de relatórios alternativos que estão denunciando o estado atual de precarização e desmonte dos direitos das mulheres no país, né? E internamente a reivindicação do controle de convencionalidade, né? Então, diferente daquilo que eu ouvia. Bom, e essa disputa ela acontece desde os anos 70, né? Desde da primeira conferência de 75, que as mulheres brasileiras se organizaram ativamente, né, para participação, né? E daí adiante a gente só foi intensificando os usos possíveis desses espaços, né, do sistema global, do sistema interamericano, em defesa né, de um projeto de sociedade, um projeto de Estado, um projeto de bem viver, né, mais do que só disputa por um direito ou outro em si. Pode passar? Bom, então esse aqui é só
né, em tradução, a gente pode ver, né, a expressão do campo feminista em tratados internacionais, em recomendações gerais, tem um destaque para a recomendação nos tratados internacionais, a participação muito forte, né, foi uma das delegações mais fortes na Conferência de Durban, que tratou sobre raça e racismo, né, e o conceito de interseccionalidade ele vai aparecer no documento que é decorrente dessa conferência, e o Movimento de Mulheres Negras participou ativamente, não só da construção desse documento, mas também como delegadas nessa conferência. Recomendações gerais, tanto no sistema, no Comitê CEDAW, né, que a CEDAW é a principal convenção, né, que trata sobre, né, discriminação contra as mulheres do sistema global. Tanto uma série de recomendações gerais tiveram participações diretas, tanto do Sul Global de modo geral, como especificamente de mulheres brasileiras na sua redação, como as recomendações elas têm sido, a sua aplicação tem sido reivindicada pelo campo feminista brasileiro, né, muito fortemente junto às nossas, né, ao nosso poder judiciário, etc. Os relatórios e a jurisprudência internacional. Pode passar. Bom, e aí então agora eu vou para a interseccionalidade. Tudo isso até agora foi para dizer que direitos humanos, por mais que você tenha uma série de estudos clássicos, críticos, né, mesmo do campo feminista, aos direitos humanos, às narrativas de direitos humanos, à linguagem, às instituições, etc., os direitos humanos, né, enquanto estruturas institucionais, enquanto documentos, sempre foi um espaço em que o campo feminista brasileiro, latino-americano, disputou muito fortemente, né? Buscou construir e defender visões de sociedade, visões de Estado por ali de uma maneira muito contundente, né? Então, para a gente é importante ter isso em mente. Agora eu vou, então, para a gente tentar ver um pouco, né, um outro argumento que eu vou passar rapidamente nele, que é interseccionalidade. Tem várias formas da gente entender esse conceito e é possível a gente olhar a sua origem a partir de, né, também de vários contextos. E aqui, para vocês especificamente, eu vou falar de duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é pensar a interseccionalidade no marco formal dos direitos humanos, né? Interseccionalidade talvez não seja a palavra, quando a gente vai para as teóricas, né? A palavra mais perfeita para que a gente possa converter numa categoria e conseguir fazer uma análise crítica, né, das melhores, enfim. Há toda uma literatura crítica sobre o conceito, e a gente poderia, né, também ver autoras que vão fazer a discussão crítica a essas críticas. Mas algo que é importante a gente ter em mente é que interseccionalidade é hoje uma categoria normativa. Ela é hoje um conceito normativo, expresso em documentos internacionais de modo explícito, direto, né? O termo ele aparece em documentos internacionais de direitos humanos, e de modo implícito a gente consegue extrair o seu significado. Essa é uma defesa que quem está estudando a Lei Maria da Penha, um pouco na vibe, né, que eu estou tentando também, tem reivindicado, é que a gente pode pensar também como uma categoria conceitual, normativa, expressa na Lei Maria da Penha também, né? Então, para a gente ter um ponto de partida, afinal, né, o que a gente pode chamar de interseccionalidade, eu vou trazer alguns eixos que estão nesse livro que saiu agora, deixa eu ver se lá, aqui, saiu agora pela Boitempo traduzido, né, Interseccionalidade, da Patrícia Collins e da Sirma Bilge, né, que eu já falei dela. Esse saiu traduzido tem poucas semanas. Ela vai dizer que esse conceito, ele se refere à ideia de que as desigualdades sociais raramente podem ser entendidas como sendo moldadas por uma única relação de poder, né? E lembra que eu falei lá na faculdade? Lá no direito, na minha época, quando eu fiz, nos anos 90, em que eu era uma aluna aplicada, porque eu achava que eu entrei na faculdade já devendo, né? Eu tinha que ler tudo, porque eu me sentia... Hoje o Bourdieu me ajuda a nomear. Eu me sentia não herdeira, né, do capital cultural do que boa parte das pessoas estavam ali, me parecia que tinha.
Hoje a gente vê a nossa elite também nos últimos anos, a gente vê que também não tinha todo esse capital cultural, assim, que, sei lá, que eu imaginava naquele momento, né? Mas, enfim. Mas naquele momento, aquilo que eu lia de material de teoria crítica, tudo aquilo que tinha crítica jurídica, eu ia lá atrás, e classe aparecia como a categoria hegemônica, primeira, prioritária, né, para eu entender toda a desigualdade social do Brasil, do mundo, do planeta, etc., com poucas variações, né? Interseccionalidade vai ser essa chave que vai disputar esse entendimento de que a gente não consegue entender desigualdade social só por uma, né? E esse só por uma tem que desbancar a classe social, né? Desbancar esse conceito e pensar outros conceitos, né? Que são contextuais. A gente, né? De acordo com o recorte contextual que a gente faz, a gente consegue perceber outras categorias de poder que vão tramando um sistema que é complexo e que pode, então, a partir da análise dele, a gente entender desigualdades sociais. A interseccionalidade também, ela vai entender que a vida dos indivíduos, a organização do poder numa sociedade são melhor compreendidas se levar em conta, então, não uma categoria, né, mas o que eles se chamam de estruturas entrelaçadas. Existe um texto que eu recomendo fortemente para todo mundo, na verdade, quando a Carla me perguntou, eu mandei um para vocês, que falava um pouco das convenções, né, que era um texto meu, mas depois eu falei, eu devia ter mandado o da Lélia Gonzalez, que é um texto Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira. Eu recomendo fortemente esse texto tem na internet, assim, muito facilmente. E ali ela, né, coloca racismo e sexismo, né, essas duas categorias que organizam relações de poder desiguais, né, como chaves centrais e vistas de modo conectado necessariamente para entender várias dimensões, né, de opressão na sociedade brasileira. Né, o projeto ou o conceito, ele também sempre alude à ideia de justiça social. Por isso que a gente fala que interseccionalidade é uma palavra que vai aparecer sempre em projetos políticos, projetos teóricos, que estão implicados no conhecer a sociedade, conhecer a realidade para transformá-la, né? Ou ao mesmo tempo que se transforma. Por isso que algumas autoras vão até entender a interseccionalidade como uma teoria crítica, né? Um tipo de teoria crítica, porque você né, compreende a realidade de modo complexo, ao mesmo tempo em que está engajado num processo de transformação. Então, né, por isso a ideia de justiça social é muito forte, está muito conectada ao conceito de interseccionalidade. Por isso, então, né, esse conceito ele está mais associado àquilo que a Collins tem chamado de heurística, porque, no final das contas, eu não tenho, como a gente tem nas vertentes teóricas que a gente aprende na faculdade, a turminha, a galera dos estruturalistas, prós-estruturalistas, dos marxistas, sabe? A gente tem uma galera muito bem definida, às vezes nem tanto, mas de uma linha teórica, né? De um conjunto de estudos. A interseccionalidade, de um sentido, né, mais amplo, ela acaba sendo um termo que é o termo mais em voga, é o termo mais frequentemente mobilizado hoje para se referir a essas reivindicações de compreensão da realidade para além da determinação de uma categoria apenas, né? E na maior parte das vezes só a categoria classe. Mas como várias dessas categorias vão criando estruturas entrelaçadas que resultam em modelos de opressão, subordinação, desigualdades, tá? Então, é uma analítica de poder, mas que não está centrado só em um tipo de relação, tá? Pode passar. Bom, e como categoria jurídica normativa, né, dos direitos humanos, a gente tem uma expressão indireta, ainda num documento periférico, que é uma carta que sai da Terceira Conferência Mundial das Mulheres, de Nairobi, em 85, né, que há ali uma reivindicação de que as mulheres indígenas, mulheres do terceiro mundo, mulheres negras, elas sejam consideradas nas suas demandas específicas em relação a esse conceito genérico, abstrato, que é mulheres, que a ONU trabalhava até então, né? Em 95, as Nações Unidas incorpora essa crítica e fala no
no texto final, né, da 4ª Conferência Mundial sobre Mulheres, em discriminação múltipla, né? Então esse é o termo que vai aparecer, e esse termo ele é bastante frequente em outros documentos internacionais também, discriminação múltipla, né? E a Conferência Mundial contra o Racismo, né, discriminação racial, xenofobia e intolerância, em Durban, em 2001, é que vai incorporar o conceito de interseccionalidade no seu texto, e a partir dali é que a gente começa a ver a interseccionalidade como um conceito normativo numa série de recomendações ou documentos que a gente chama de soft law, né, que são decorrentes dos vários sistemas de direitos humanos. E é muito importante aqui enfatizar que isso também, essa incorporação desse termo que aparecia dentro dessa heurística, né, desse projeto político, dessa reivindicação de que a gente olhasse discriminações de forma múltipla, né, de forma conectando, né, várias categorias, para um conceito jurídico, isso aconteceu principalmente por conta da organização do movimento de mulheres negras, sobretudo do sul global. E elas se organizaram em torno de uma advogada naquele momento, que foi quem assumiu, né, publicamente o debate que aconteceu nessa conferência e ajudou no processo de preparação das mulheres também, do que seria levantado nessa conferência, que foi a Kimberly Crenshaw, que é uma autora norte-americana de formação base em direito, que atuou fortemente nessa conferência, escreveu boa parte dos textos que quem do direito já ouviu falar em interseccionalidade leu a Crenshaw, já ouviu falar na Crenshaw e não, né, em outras autoras. Então, sem dúvida, assim, ela tem um papel fundamental na história, sobretudo na inclusão, né, desse conceito no mundo do direito, né? Isso é muito importante. Mas ela não é a criadora do conceito, assim, ela não é aquela que, de repente, ela passou a ver né, como se analisa desigualdades sociais para além da questão da classe social. Isso é muito importante a gente entender. E esse é um termo que tenta expressar essa articulação entre categorias, mas tanto no campo, né, do, sei lá, histórico, né, dos vários movimentos sociais, movimentos feministas, a gente tem várias outras expressões terminológicas, né, para tentar nomear isso, como também no Brasil mesmo, né, entre as nossas feministas negras. Na academia também, a gente tem a Eleia Safiotti, né, que é uma acadêmica branca, socióloga, mas que também tem um conceito muito utilizado. Cada um vai ter as suas variações, né, em termos de sentido, mas eles vão expressar essa necessidade da gente pensar a desigualdade para além da categoria classe social. Pode passar. Bom, dali para frente, então, no normativo, antes da gente voltar, né, para algo mais fora do jurídico normativo, hoje, quando a gente lê essas 3 convenções e os documentos derivados delas, seja as recomendações gerais, né, que saem de cada uma delas, ou a própria jurisprudência que é derivada da aplicação delas, a gente entende que são 3 convenções que trabalham com o conceito de discriminação, elas vão falar em discriminação múltiplas e interseccionais ou agravadas, né, cada uma vai usar um desses termos, mas são 3 convenções que hoje, quando a gente fala em pensar discriminação ou pensar desigualdade, é importante que a gente trabalhe as 3 de modo combinado. Ou seja, pensar a discriminação contra a mulher sempre fazendo perguntas relacionadas à raça e etnia. Pensar a questão da discriminação racial fazendo a pergunta de gênero, orientação sexual. E pensar, né, uma ou outra, e as 2, 3, seja as combinações possíveis, aí, matemáticas possíveis, né, a questão do capacitismo, né, a questão que também é um outro eixo que com a convenção, que é a mais recente, né, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o capacitismo também ganhou evidência também como uma categoria que estrutura relações hierárquicas de poder, né? Então, hoje, pelo menos do ponto de vista jurídico, é muito importante a gente pensar gênero, sexualidade, raça, etnia e deficiência como categorias necessárias para se pensar situações de violação de direitos ou de garantia de direitos de grupos vulneráveis
ou quando eu estou diante de uma situação em que eu preciso olhar o direito, pensando, né, alguma situação em que eu tenha que deslindar ou analisar, né, um contexto de desigualdade social. Então, né, hoje um pouco aí a jurisprudência, né, e os textos nacionais, eles colocam essa obrigatoriedade da gente pensar as três juntas. Pode passar. E uma jurisprudência muito famosa, que vale muito a pena vocês lerem essa decisão, que é a primeira que nomeadamente vai tentar aplicar uma perspectiva interseccional para análise de um caso que foi encaminhado ao Comitê CEDAW, né, que é um comitê ligado ao sistema global, é o caso Aline Pimentel versus Brasil, que poderia até ter sido também submetido ao sistema interamericano, né, porque ele também fala de violência de gênero. Mas aqui a estratégia, né, de quem fez a defesa da família da Aline Pimentel foi encaminhar para lá para que a gente pudesse, por esse caso, aplicar pela primeira vez e ter um caso referência de aplicação de perspectiva interseccional para análise de uma situação de violação de direitos. Não sei se todo mundo conhece, né, mas é um caso de violência obstétrica que aconteceu contra a Aline, que estava grávida, estava no final da gestação, e ela teve um atendimento que foi completamente inadequado, né, no período dela esqueci o nome agora, no atendimento pré-natal, né, e ela veio a óbito. E uma gestação saudável, né, mas pelo atendimento inadequado, enviaram ela para casa e ela tinha alguns sinais, né, de que não estava indo bem, ela acabou, né, falecendo. Foi num hospital particular, então isso aparentemente também parecia que estava fora, né, então, né, a rede particular está fora das obrigações de direito à saúde do Estado, só que não, acho que saiu aqui, né? Pode voltar lá para ele. A gente está indo para trás. Bom, e ela é mulher negra de periferia, no Rio de Janeiro, né? E esse caso, ele serviu de referência para explicitar como as mulheres negras no Brasil, elas sofrem de modo desproporcional em relação às mulheres brancas, violência obstétrica no atendimento pré-parto, parto e pós-parto, né? E, então, é uma decisão que vale a pena, né, sobretudo quem está aqui do direito, quer ver, né, a aplicação na prática, ler e entender. Pode passar. Bom, eu estou falando de interseccionalidade vindo do campo feminista, e você pode falar de interseccionalidade vindo do campo do movimento negro, vindo de outras perspectivas também, né, de outras linhas. E aqui essa pergunta é meio provocativa, né, porque boa parte ou várias vertentes, né, do movimento feminista no Brasil e em outros lugares, podem reivindicar um pouco a autoria, dizer, olha, peraí, né, quando é que a gente começou, né, se em algum momento a gente começou a colocar a questão da mulher como uma questão, né, ou as desigualdades entre homens e mulheres como uma questão, então todo feminismo seria interseccional porque ele está reivindicando também um destronamento de uma forma específica de se pensar desigualdade, que é só baseada em classe social. Então, por exemplo, a gente tem algumas autoras, pode passar. Pode. Bom, aqui é o que eu acabei de falar, né? Então, o feminismo como ação política, né, ou como perspectiva teórica, pode passar esse. Se eu estou questionando a subordinação, pode passar também. Aí, pronto. A gente esquece, né, a ordem do PowerPoint. Se ela está falando de um tipo de subordinação, né, no final das contas, e que vai se colocar muitas vezes, a depender do contexto ou de interação com outros movimentos, questionando, né, uma outra forma de se pensar desigualdades, né, todos são interseccionais. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Flora Tristã. A Flora Tristã é franco-peruana, e ela é citada em um dos textos do Marx, ela foi contemporânea do Karl Marx, e ela tem um livro que foi escrito alguns anos antes do Manifesto Comunista,
se chama União Obreira. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu só vou dizer que o texto começa dizendo para que irmãos e irmãs de todo mundo unamo-nos. Qualquer semelhança, depois vocês podem ler. E era um livrinho escrito, muito curto, né, escrito para fazer atividade de educação junto a homens e mulheres em fábricas, pós período de trabalho, né, para que fosse propagado, né, a partir dali também as ideias socialistas, e no caso dela, ideias também de um proto-feminismo, né, ou de uma perspectiva de que a luta de classes estava associada também a uma luta por uma igualdade entre homens e mulheres, né? E ela faz um recorte interessante, né? Aqui são trechos do livro dela, né, do União Obreira. Ela fala, olha, né, a gente tem que pensar a questão das mulheres, né, dentro da luta socialista, e pensar que a posição das mulheres na família do trabalhador é completamente diferente do lugar das mulheres na família do que ele chama aqui né, do ocioso, né, do que ela chama de ocioso. Mas a história dela, os escritos dela são todos textos que tensionam o socialismo à época, tentando colocar a perspectiva naquele momento, não de gênero, né, esse termo não está ali, mas a perspectiva das desigualdades entre homens e mulheres como uma questão dentro do socialismo. Pode passar. Esse é o trecho, né, que é um trecho de uma fala da Sojourner Truth, que é uma norte-americana escrava, também do século XIX, pouquinhos anos depois da Flora Tristã. Ela está numa conferência de mulheres feministas e, como mulher negra, né, como mulher escrava, ela fala, gente, espera aí, né, em resumo, vocês estão falando de questões aí de opressão de mulheres, mas que não tem nada a ver com a minha realidade, né? E isso está totalmente fora. Vocês estão falando, né, de que vocês não trabalham. Eu trabalho como uma, né? Eu sou escravo, tudo que eu mais faço é trabalho, exploração do meu corpo, exploração... E aí, eu não sou uma mulher, né? Então, do jeito que vocês estão falando, as demandas que vocês estão colocando, eu não sou uma mulher. Então, esse trecho, ele expressa esse segundo tensionamento, né, que é um tensionamento racial, que não é um tensionamento de gênero, mas dentro do movimento feminista, para dizer, olha, pera, do mesmo jeito que lá a classe social, trabalhadores e trabalhadoras, né, se eu não olho as especificidades das trabalhadoras, né, a gente não vai muito adiante aqui com a proposta socialista, o movimento feminista também não vai muito adiante se a gente pensar a mulher numa categoria genérica, né? Pode passar? Aqui a Kollontai é só exemplo também, que é uma feminista marxista, né, socialista muito conhecida. Ela também faz uma série de questionamentos também, né, ao socialismo russo, né, à época, mas também as feministas. Por quê? E aí é a questão que eu, né, respondo se todo feminismo é interseccional. Não necessariamente, porque o feminismo, ou seja, há vertentes que, no final das contas, podem até ser aquelas que mais aparecem nas campanhas publicitárias, mas aquelas que, eventualmente, né, menos aparecem, sobretudo no sul global, feminismos que pensam a questão da mulher como uma questão de inclusão em um lugar de benefícios, um lugar de privilégios, um lugar de melhor status, né? E toda vez que o feminismo significar essa luta por uma igualdade em uma condição né, desse prestígio, desse lugar social, enfim, né, de liberdade plena, etc., ele não pode ser inscrito como uma perspectiva interseccional, né? Pode passar, que eu acho que a Collins fala melhor do que eu para explicar isso, né? Então, ou seja, que feminismo seria interseccional, né? O feminismo é uma teoria política e uma prática que luta por libertar todas as mulheres, e essa ordem aqui, ela importa bastante, né? Mulheres negras, trabalhadores, pobres, deficientes, lésbicas, mulheres de terceira idade, bem como mulheres economicamente privilegiadas heterossexuais, né? Qualquer visão diferente dessa de total liberdade não é feminismo, é engrandecimento do feminino, né? Por isso que também muitas mulheres de poder, muitas vezes, né, de televisão, de mídia, também reivindicam, falam, não, eu não sou feminista, sou feminina. No final das contas, às vezes elas estão certas, estão sendo mais honestas quando dizem isso, porque o feminismo
tem se colocado como um campo que reivindica essa proposta de construção de uma sociedade igualitária, mas de modo articulado, não só, assim, que gênero, né, e sexualidade esteja articulado a outras categorias também que vão expressar estruturas e relações de poder. Pode passar? Acho que agora eu vou ter que ir mais rápido aqui, aqui deram 40 minutos, tem muita coisa ainda. Aqui tem algumas autoras que a gente pode, então, dentro disso que a Patricia Collins, que é uma socióloga norte-americana, que agora tem boa parte dos livros dela que estão sendo traduzidos, né, para a língua portuguesa, e que no fim ela, assim, ela não é que ela é a original e ela tem tudo de melhor, né, mas é que ela tem feito um esforço de pensar a interseccionalidade como, assim, para que a gente possa operar do ponto de vista analítico na academia, sem, com isso, a gente perder a própria dimensão de praxis da interseccionalidade. Por isso que eu pego ela aqui como referência, né? Mas veja, a gente pode pensar, então, algumas outras categorias que estão próximas a essa heurística, né, do que é interseccionalidade, de autoras como a Safiotti, que eu já falei, ela fala em Nós de Opressão, a Lélia Gonzalez, né, afro-americanidade, com esse termo, né, ela une, né, no final das contas, ela expressa, né, relações também hierárquicas de poder que estão associadas ao território, à própria colonialidade, a própria relação, né, colonial, ou seja, a ideia de colonialidade. A Glória Anzaldúa, né, o conceito dela de consciência mestiça, ou mulher de fronteira, né, ou de borda. A Sueli Carneiro, que é brasileira também, né, Enegrecendo o Feminismo, uma categoria conhecida dela. A Rita Segato, que é argentina e atua como professora aqui também no Brasil. Ela fala para tentar entender a relação de opressão e subordinação de mulheres indígenas da região da Amazônia brasileira, né, e centro da América, em frente colonial, estatal, empresarial, midiático, cristã. Né, são categorias que organizam também relações estruturas de poder, mas têm que ser vistas de modo combinado para entender essa intrusão do mundo branco e do né, cristão, etc., nos territórios e nas formas de vida e de existência da população indígena. E a Jurema Werneck e Nilce Iraci falam em racismo patriarcal e heteronormativo, uma categoria que elas têm mobilizado muito frequentemente para analisar violações de direitos humanos contra mulheres negras no país e na América Latina. É um conceito que a gente vai encontrar muitas vezes mobilizado pela Anistia Internacional, né, e por uma série de ONGs que trabalham com defesa de direitos humanos no Brasil, né, sobretudo pensando a questão da mulher negra. Pode passar. Bom, então agora para o último bloco aqui, né, do que eu preparei. Interseccionalidade, conceitos e usos. Lembra, eu não vou me aprofundar muito, né, eu vou só apresentar, e aqui eu vou me valer mais agora da Patrícia, né, e da Sirma Bilge, sobretudo nesse livro, e um outro que não foi traduzido ainda para o português, mas possivelmente deve sair, ele acaba sendo ele é posterior a esse, que é de 2015 originalmente, né, esse que eu falei para vocês foi traduzido agora, esse é de 2019, né, o último livro dela, que é a Interseccionalidade como uma teoria social crítica, né, uma teoria crítica social. E, assim, além dela, só para também, eu separei aqui outros livros que vale a pena também a gente ler, que estão se aproximando também da discussão do direito, e ajudam a gente a pensar o direito e os direitos humanos em perspectiva interseccional, mas isso no campo feminista, né? Tem esse daqui que foi organizado pela Selma Deodadina, né? Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. Não sei se vocês conhecem, mas estão todos lá na referência depois para vocês. Eu sei que tem juízes e juízas, possivelmente aqui como alunos, né? Vale muito a pena esse livro, que é uma dissertação de mestrado da Raíza Feitosa Gomes, Cadê a Juíza? Travessias de Magistradas Negras no Judiciário Brasileiro. E o livro recente do ano passado, né, da Winnie Bueno, Imagens de Controle, um conceito do pensamento da Patrícia Hill Collins. Ele acaba sendo um livro de introdução ao pensamento da Patrícia Hill Collins, né, a partir da categoria Imagens de Controle. Mas vamos lá, então, né, só para ficarem essas dicas de livro também. Pode passar. Aqui aqui eu coloquei 3 imagens para vocês que estão associados à Covid.
e que mostram para a gente a importância da gente pensar interseccionalmente direitos e direitos humanos para que a gente possa construir respostas mais compatíveis, respostas de garantia de direitos, né, mais compatíveis aos desafios e às complexidades, por exemplo, que o momento da pandemia nos traz, né? Essa primeira imagem daqui da minha direita, né, é do menino Miguel, né, da sua mãe e da patroa dela, uma mulher da elite, né, de Recife, e eu acho que todo mundo ficou sabendo, né, o caso do menino Miguel que caiu do prédio enquanto a mãe dele estava cuidando, né, acho que tinha descido para levar o cachorro da patroa para, né, para a rua, e deixou o filho com a patroa, e o menino saiu e ela, enfim, né, não viu. Não dá para a gente compreender esse caso se a gente foca só na categoria classe social, só na categoria gênero, só na categoria raça, né? É um caso que expressa muito bem, né, a combinação, ou seja, a possibilidade da gente entender a complexidade que está ali e eventualmente construir uma resposta de justiça social para essa situação, entender essas três dimensões, essas três categorias, pelo menos, né, de modo associado, de modo articulado, e associando também outros domínios de poder, que a Patrícia Collins vai usar esse termo, que seria a dimensão da violência interindividual e a violência institucional, né? Então, é importante para que a gente possa compreender, ou seja, que aqui, no final das contas, acaba ensejando, né, esse desfecho que não é uma... né, não é o ocaso, no final das contas, há uma série de situações que se reiteram para que isso possa acontecer. Eu só consigo entender quando eu penso essas categorias combinadas. Um outro exemplo que a gente pode exercitar o pensamento interseccional é para entender o comportamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem negado, esse aqui é o estudo que foi feito pelo INSP, mas aqui na Faculdade de Direito a gente refez o estudo com uma amostra maior, a gente pegou 1 ano de HCs que foram analisados pelo Tribunal de Justiça, né, no 2º grau, habeas corpus que estão se baseando na recomendação geral dada pelo CNJ para que as penas de privação de liberdade sejam convertidas em privação de direito, né? Esqueci os termos que eu não sou da área penal, né? Mas, enfim, né? Que sejam convertidas, que a pessoa cumpra em casa por conta do período da pandemia. O CNJ deu a recomendação e o Tribunal de Justiça desconsidera, quase que, assim, né? Passa batido dessa recomendação, e tem, no nosso caso, o percentual deu 92%, considerando que a maior parte desses pedidos foram feitos pela Defensoria Pública, né? Isso, enfim, dá um pouquinho a mais aí de complexidade para o caso. E a gente tem feito análise das decisões judiciais, né, desses habeas corpus, dos votos que saem, né, dos relatores, e a quantidade, a reiteração de falas de que o presídio é mais seguro do que a casa deles é algo que assusta, né? E esse daqui, à minha esquerda, é um desenho que foi feito pela Márcia Santos, que é pesquisadora da USP também, num artigo recente, que ela vai tentar pensar dimensões do racismo na pandemia, né, pelo Covid, e ela tenta, por esse quadro, expressar uma perspectiva interseccional para a gente entender os efeitos, né, da pandemia, sobretudo sobre a população negra ou populações negras no Brasil. E veja também, né, não só nos estudos interseccionais, essa primeira articulação ela vai acontecer de categorias que vão expressar relações hierárquicas de poder, né, como gênero, classe, sexualidade, né, raça, etnia, etc. Mas, além delas, muitas vezes há o uso de algumas categorias que a gente vai chamar de domínios de poder, né, que a gente pode pensar que, nesse caso, saúde, a violência, né, no nosso caso aqui, a pandemia, né, e que a partir desses elementos eu posso pensar como essas categorias, né, essas outras relações, elas vão se organizando e resultam na produção de vulnerabilidades agravadas para determinados grupos populacionais.
nem sempre, em todos esses arranjos, só vai ser uma população, um grupo, desculpa, né, um subgrupo que vai ter os efeitos mais agravados, sempre vai ser o mesmo grupo. No caso do Brasil, muito frequentemente vai ser a população negra, né? Em alguns temas, se eu foco em violência policial, né, um outro subgrupo da população negra vai aparecer. Se eu vou pensar em violência doméstica, né, dependendo do tipo de recorte que eu faço, né, as mulheres negras vão aparecer como esse, né, subgrupo mais, né, com condições mais agravadas de violação de direitos, e assim vai, né? Então, esse quadro da Márcia, ele expressa essa complexidade. Pode passar. Então, indo já para o final aí, que aqui já deram 52, se Luiz Felipe apareceu aí, eu acho que ele quer falar alguma coisa, ou é mais para o fim? Está com a mão levantada? Mais para o fim, ele deve fazer pergunta tá. pelo formulário. Legal, tá. Bom, então, o que é que a gente pode pensar? No primeiro momento lá, a interseccionalidade como uma categoria jurídica, sim, né, uma categoria jurídica, que está expresso literalmente nas últimas conferências, né, que eu pontuei. E para quem está na academia, ou para quem está nesse esforço de pensar o direito, pensar os direitos humanos, né, em perspectiva interseccional, a gente pode pensá-la como uma investigação e como uma prática social, né? Ela tem a sua origem não na academia e não na ONU, né? A Kimberly Crenshaw, ela estava ali mobilizando, né, organizando e dando cara jurídica para um conhecimento que veio do movimento de mulheres negras. Mas a sua origem ela está nesse campo alargado, né, de movimentos sociais e que é depois incorporado pela academia, né? Tem um diálogo intenso com os direitos humanos, né? Foi nessa narrativa dos direitos humanos e nos espaços de direitos humanos que ela foi se consolidando, né? E tem laços também com as várias formas de políticas identitárias, mas não quer dizer, e aí tem vários estudos críticos, né, que quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente está falando por lutas identitárias, né, por representação, etc. Boa parte das análises, né, desses movimentos que reivindicam o olhar interseccional, das pesquisas que vão pensar, né, a partir de um paradigma de interseccionalidade, não vão resultar em uma demanda por reconhecimento puro, né? Isso não... E aí, sei lá, né, para quem está na academia aqui, vale a pena depois outras referências, né, que eu posso passar, sobretudo da Linda Alcoff, que é uma autora que tem se dedicado a fazer vários contrapontos, né, a essa leitura que enquadra as abordagens interseccionais como abordagens identitárias, né? E tem laços com a educação crítica, né, com todo o esforço também de produção, né, de espaços de aprendizado também em perspectiva crítica. Pode passar. Ideias centrais, segundo a Collins, né, como que ela organiza aqui como eixos centrais para quando eu falo que eu estou diante de uma empreitada, né, ou eu quero aplicar uma perspectiva interseccional para analisar um determinado fenômeno, uma determinada matriz de dominação, né, um determinado contexto que seja. Primeiro, né, pensar que a desigualdade, isso que eu já falei várias vezes aqui, pensar a desigualdade social a partir da interação entre várias categorias de poder, né, não só uma, e aí nem só raça e nem só gênero, né, nem muito menos só classe social. Relações de poder interseccionais, então eu tenho tanto intersecções específicas, né, do racismo com sexismo, capitalismo, etc., e cada um dos fenômenos que a gente vai observar, a gente vai ter que identificar quais são os mais salientes, né, as intersecções específicas que talvez sejam as mais salientes, para que você possa começar essa análise, mas em diversos domínios de poder também, né, estruturais, disciplinar, cultural, interpessoal e psíquico. Eu não sei se vocês todos estão assistindo o BBB, né? Eu acho que ele tem mobilizado aí muito. Eu tenho tentado acompanhar, que eu estou achando, né, tem muita coisa interessante, mas ali teve um debate semana passada, né, de um dos que foi eliminado essa semana, que eu esqueci o nome dele, que fez uma piada racista em relação ao João, que é um outro integrante,
E aí esse que fez a piada, mas foi piada, foi sem querer, eu não sabia, não foi de má fé, etc. Aí um monte de gente, né, colocando, quer dizer, um monte não, né, nem tem tanta gente assim na casa, mas sei lá, tem 2 ou 3 tentando dizer, olha, do seu ponto de vista individual é uma piada, né? Mas ela dialoga com uma dimensão que é cultural, que é maior do que aquilo que eventualmente você acha que você expressou, né? E você não é uma pessoa que não tem acesso à internet, não tem acesso a nada, então você faz parte dessa cultura, e dizer que você não sabia simplesmente é dizer que você não está dentro dessa cultura, né? Então fica meio, né, meio sem sentido. E o João, que foi quem sofreu a ofensa, quem sofreu entre aspas, né, piada racista, ele expressou, né, de um jeito muito doloroso os danos pessoais e psíquicos, né, de sofrer aquilo. Então, né, todas essas relações hierárquicas, no final das contas, a gente, né, vai ter que olhar no caso a caso, pensando essas dimensões variadas, né, de organização do domínio do poder e seus efeitos do ponto de vista individual e do ponto de vista das relações macro, né? As análises, elas também sempre fazem recortes, né? Ou elas devem pensar em contextos, são contextuais. E esse contexto, ele pode ser o melhor possível, né? Que ele dialogue com essas, pelo menos essas 3 dimensões, o global, o nacional e o local. A relacionalidade também é uma característica, né? do pensamento interseccional, ou da heurística interseccional. Ela muda o foco da oposição entre categorias, né? Brancos e negros, homens e mulheres, né? Enfim, qualquer desses binarismos, para exames das suas interconexões, né? Como um produz o outro, né? Como um está associado à perpetuação do outro, como um gera efeitos sobre o outro, né? Efeitos desiguais, etc. E também, como um pensamento que está alinhado à praxis, também ao final, né? Como a gente também pode ter elementos de agência nesse meio também. Por isso, palavras associadas à coalizão, solidariedade, diálogo, conversa, interação, transação, etc. Né? Dentro também, né, da ideia de interseccionalidade está sempre essa outra ideia, né, que é uma ideia forte, de justiça social. Né? Então, né, o movimento de mulheres negras não está lutando para que as mulheres negras estejam no lugar dos homens brancos, né, assim, num lugar hierárquico de poder, etc. Ou seja, a gente está falando, e nem só de demandas que são para um determinado grupo de pessoas, mas se luta por um modelo de sociedade, né, que esteja pautado, né, numa visão de justiça social. E a ideia de complexidade, né? Só ver lá o quadro da Márcia Lima, que a gente já logo entende um pouco, ou seja, as análises, né? E ali um pouco do artigo dela, o que ela está tentando defender é como a defesa do SUS, né? A defesa da qualidade do SUS, ela é uma pauta hoje muito central para quem está comprometido, né, de fato, com justiça social, porque a manutenção do SUS é fundamental para a diminuição né, dessa tragédia, né, política e de saúde que tem acontecido, tem recaído, sobretudo, sobre as populações periféricas e negras. Né? Então, um projeto de justiça social hoje, no contexto da pandemia, que a gente quer ter um compromisso sério, né, com grupos mais vulneráveis, passa pela defesa do SUS. Por exemplo, essa proposta que saiu agora, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que o pessoal tem chamado fura-fila, né? Não é à toa que a Coalizão Negra por Direitos ela tem sido um dos principais movimentos, né, e articuladores de uma proposta contrária, de uma pauta contrária a essa proposta. Porque ela, no final das contas, pauperiza, né, precariza ainda mais o SUS nesse momento em que a gente precisa de um SUS forte. Pode passar? E estou acabando, deu 1 hora aqui. Né? Esse eu acabei... Bom, então, assim, aqui acho que só no final, né? Então, a defesa dos direitos humanos, né, isso a Collins também vai dizer, e ela vai exemplificar, e aqui eu vou trazer ao final das contas, né, 2 exemplos que ela traz e que muita gente também enfatiza. Mas a defesa dos direitos humanos, diferente daquilo que eu tinha aprendido lá na graduação, lá nos anos 90, né, de que direitos humanos era o super-homem norte-americano, né, falando aqui com o sul global,
seja, tem essas dimensões também, né? Não dá para a gente desconsiderar. Mas naquele momento, nos anos 90, a gente tinha uma leitura muito pejorativa dos direitos humanos, né? Isso a gente também tem que olhar para quem está hoje num campo, quer se colocar, né, como um campo progressista, um campo de esquerda, é importante a gente olhar também para as melecas que a gente andou falando umas décadas atrás, né? A defesa dos direitos humanos, ela sempre foi, historicamente, uma arena de vital importância para a interseccionalidade como uma prática social, tá? Esse é a Patrícia falando e eu concordo com ela, e, enfim, se você olhar historicamente, né, o movimento de mulheres, o movimento de mulheres negras, a gente tem 1000 exemplos para comprovar isso. Pode passar? Bom, já deu uma hora aqui, mas assim, e aí, né, isso para Collins, né, pensar os direitos humanos, né, a partir da interseccionalidade, ela vai colocar aí 3 eixos, né, que são importantes para que a gente também não caia em ciladas, que também nos coloquem numa esperança também muito grande, sobretudo, a dimensão institucional formal, né, dos direitos humanos. Então, ou seja, alguns requisitos aí para essa aproximação, né, em direitos humanos e interseccionalidade. Determinar como interpretações variadas da interseccionalidade têm implicações diferentes para obrigações do governo com relação a direitos humanos, e aqui o caso da Aline Pimentel pode ilustrar bem isso, né? Examinar as diferentes maneiras pela qual a interseccionalidade é aplicada na prática dos direitos humanos, a gente manter esse exercício, né, permanente, especificar como a interseccionalidade pode e deve refletir no sistema, né, internacional de direitos humanos, por meio dos seus relatórios, recomendações e reparações ordenadas pelas cortes, né? Evitando confianças exageradas nos processos judiciais ou numa visão de injustiça social como uma questão só de um sujeito, né? Então, ou seja, é uma aproximação crítica, que historicamente, né, tem sido crítica, mas tem sido um espaço, por exemplo, em que a gente consegue inovar na construção jurisprudencial, inovar na construção de entendimentos de aplicação dogmática de direitos humanos em perspectiva interseccional, né? Então, por isso, a gente tem que olhar, né, de uma forma mais interessada, né, para o campo dos direitos humanos, sobretudo para quem está, né, empenhado nesse paradigma da justiça social, né? Olhar de um modo mais interessado. E por último, acho que por último, tá, aqui a Patrícia vai trazer esses 2 exemplos em que ela vai, esses 2 temas que ela vai exemplificar como que se aplicaria essa abordagem interseccional, que é o campo da justiça reprodutiva e da violência doméstica, né? No campo da justiça reprodutiva, por exemplo, tá vendo que a gente tem para quem estuda aí direito das mulheres, viu que tem uma palavrinha diferente aí. A gente não está falando de direitos reprodutivos, né? A gente fala em justiça reprodutiva. Há vários movimentos de mulheres hoje nos Estados Unidos, na América Latina, que têm substituído a discussão direitos reprodutivos ou direitos sexuais reprodutivos pelo conceito justiça reprodutiva, e com isso, não é só uma questão pequena, né, esse arranjo, mas com isso se expressa que, dentro dessa pauta, existem uma série de demandas, e demandas que são mais, que devem, digamos assim, né, gerar maiores esforços para que a gente possa, de fato, né, conseguir garantir que as mulheres possam não ter filhos, tendo filhos, que seus filhos vivam, né, tenham condições de vida minimamente digna, não tenham corpos, né, manipulados sem o seu consentimento, enfim, é uma agenda grande, para além, por exemplo, de uma associação que tem sido feita, né, diretamente a direitos sexuais e reprodutivos, que está muito baseado naquilo que a gente chama frequentemente de feminismo branco, né, que seria a pauta da descriminalização do aborto e a pauta relacionada à liberdade sexual. A gente não quer dizer que o aborto ele seja uma questão só das mulheres brancas, que mulheres brancas de classe média alta estão fazendo aborto como sempre fizeram e sem nenhum tipo de problema com isso, né, problema jurídico com isso, mas o fato é que a forma como muitas vezes, né, algumas vertentes do movimento feminista constroem a defesa, né, da descriminalização do aborto, acaba apontando para valores e apontando para uma organização, né, da valorização de formas de vida
que desconsideram problemas também relacionados, ou problemas, né, que estão mais relacionados a mulheres do sul global, mulheres periféricas, mulheres racializadas, né, enfim. E aí essa ideia-chave, justiça reprodutiva, ela dá mais luz a essas múltiplas interseccionais formas de discriminação que passam as mulheres não só na decisão de ter ou não ter filhos, mas de garantir condições mínimas também quando se quer ter filhos, né, de que eles possam viver, né, e viver, né, de modo minimamente digno, né, sem perseguição policial, etc. E a violência doméstica também, né, a gente tem uma onda de respostas à violência doméstica no mundo todo, que é uma resposta punitivista. Muito dessa literatura, muitas vezes a gente lê e começa a criticar a Lei Maria da Penha, falando que a Lei Maria da Penha é a mesma coisa, e a gente pouco lê a Lei Maria da Penha, vai ver que a lei ela é mais do que isso, ela é um documento que entende a violência doméstica como violação de direitos humanos, e por essa perspectiva, ela também aponta para respostas que são respostas mais complexas, são respostas que devem, né, olhar para essa complexidade, olhar para relações interseccionais, para que, né, a resposta ela seja uma resposta compatível, né, com o problema. Mais disso, para o funcionamento do nosso sistema de justiça, é outra coisa, né? A gente mobilizou historicamente mais os dispositivos penais da Lei Maria da Penha, isso pelo próprio CNJ, né, enfim, por todas as instâncias, do que necessariamente as outras dimensões de reparação, de prevenção que estão previstos na lei. É isso, pessoal. Então, pode passar o último, acho que eu não vou falar dele não, que era uma foto, ficou super mal feita, olha só, né? Ainda está em inglês, foi aquela que eu fiz a 1h25 para poder entrar no link, mas deixa ela para lá. Só passa de novo as referências, né? Vou deixar. Tem um vídeo que acho que lançou hoje, no anterior aqui, que é com a Winnie Bueno, que é essa autora desse livro que eu apresentei para vocês, que vale muito a pena para quem gosta de, né, também de YouTube, de ver vídeo, etc., tá aí o link, e ela faz um percurso muito sólido, muito importante sobre o pensamento da Patricia Collins, não só falando da intersexualidade, mas de todas as contribuições dela, né, do ponto de vista das teorias sociais, tá? É isso, gente, obrigada. Fabiana, muito obrigado pela excelente exposição, com inúmeras referências importantíssimas, né? Não só para quem está se introduzindo ao tema, mas para quem queira aprofundar o tema, né? E já esteja ligado a ele. Uhum. Nós temos algumas perguntas. Antes de ler para você e dar o tempo para você responder, eu vou fazer uma pergunta para você, na verdade, puxando uma certa sardinha para minha brasa, para minha área de estudo, né? Que bom, uma interseccionalidade é toda uma aposta na complexidade, né? Em análises complexas e tal. E a gente tem muito no campo do estudo sobre a memória social e política, né? Tem muito não, praticamente é a ossatura, né, desses estudos, a questão do testemunho, né? A questão do testemunho como a fala de um sujeito, né? Quer dizer, que de repente se manifesta sobre uma catástrofe conhecida, né, que alcançou às vezes milhões de pessoas, e o quanto isso foi fundamental, né, é fundamental no estudo sobre a memória, porque, vamos dizer, radicalmente falando, a fala de um sujeito pode colocar em xeque toda a historiografia constituída sobre aqueles eventos, né? Sim. Quer dizer, alguém que diz, tudo bem e tal, mas eu quero dar a minha versão. E a partir desse momento pode-se criar uma instabilidade sobre fatos históricos conhecidos e consagrados pelos historiadores, né? Muitos deles que nunca estiveram lá. Então, a ideia de ter estado lá, né? E talvez aí a gente esteja também discutindo, de certa maneira, no próprio testemunho, lugar de fala, né? Acho que tem um elemento importante, né? Ter estado lá pode ser suficientemente potente para colocar em xeque toda uma tradição, né? Às vezes historiográfica, sobre uma interpretação do fato da história. Então, eu queria que, se você, por favor, comentasse, primeiro,
qual seria a importância dessa produção testemunhal, né, na questão de gênero, raça e tal, do ponto de vista da interseccionalidade e dos direitos humanos, né, se é um pensamento que contempla isso, e ao mesmo tempo como dar guarida, né, quer dizer, no campo do direito aí mesmo, né, no campo dos fatos provocados e produzidos pelo direito, como dar guarida a essa fala de alguém, né, que você fala, tem um texto falando nessa fala, a fala de uma pessoa, né, nesse campo que parece que a interseccionalidade ela provoca muito a isso também, né, de que a fala de uma mulher, né, numa determinada condição, tendo vivido certa experiência, ela tem que ter uma potência relevante, né? Sim. Ela não pode ser absorvida pelas categorias, seja lá de onde vierem. Então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque toca nos assuntos que eu pesquiso. E a outra coisa, até dentro do campo da memória, por exemplo, você tem uma mulher, uma das poucas mulheres, né, que produz testemunha literária, que é testemunha de literatura de testemunho, testemunho sobre a Shoah, por exemplo, que é a Ruth Kluger, que ela faz uma crítica feminista à produção memorial desse período, dizendo que as memórias da Shoah são memórias de homens, né? Na literatura, pelo menos, né? Claro que você tem vídeos gravados de outras fontes, mas na literatura sempre foi uma memória de homens. Então, queria te perguntar isso, se você tem algo pensado sobre isso, como essa questão dentro desse debate. Sim. Não, é central, eu acho que, e no fim, assim, a gente tem que escolher um monte de coisa aqui, eu fiquei, né, tira daqui, põe outra coisa aqui no slide, eu falei, eu perguntei para a Carla essa semana, falei, qual que é a cara do público, para ver se eu me adequava, e resolvi fazer esse panorama para dar o recado de que, do que eu tenho ouvido muito, né, que interseccionalidade não nasceu com a Crenshaw, né, e não dá para a gente operar esse conceito como um simples conceito em que a gente vai lá, põe enfim, na petição ou põe no nosso trabalho, descomprometido com toda essa praxis, né, todo esse pensamento, né, e essa praxis que dá suporte para a interseccionalidade. Acho que foram duas coisas importantes. A questão da fala, né, e a fala do sujeito, ela é central, porque o próprio discurso, né, da Sojourner Truth, que eu coloquei lá no começo, aquele foi um discurso que foi feito na praça, graças às deusas, alguém né, gravou isso, e a gente tem esse registro, e que várias teóricas, né, feministas negras colocam a origem da interseccionalidade nesse discurso, que é maior do que eu coloquei ali, ele tem acho que uns 3, 4 parágrafos a mais, né? Mas a gente, e isso para nós, né, que nos colocamos como os legítimos produtores e reprodutores de conhecimento, né, dentro da academia, a interseccionalidade ela é uma interpelação também para que a gente, né, problematizando esse lugar nosso. Então, o que a gente, não é só o acadêmico, só a academia, ou só a teoria, né, produz conhecimento sobre o mundo, né? No final das contas, a própria Patrícia Collins, também vale a pena assistir uma palestra que ela deu aqui no Brasil ano retrasado, ela vai dizer, olha, as mulheres de periferia do Brasil, né, passa crise, volta crise, vai promessa de Estado, volta promessa de Estado, né, e no final das contas o arroz está chegando, né, as formas de vida estão acontecendo ali, elas estão resistindo, existe um saber ali, né? Existe um saber que está sendo reproduzido ali, e a gente, enfim, né? Como é que a gente vai acessar? Como é que a gente acessa esse conhecimento? Como é que a gente acessa, né? Como é que a gente tem acesso a narrativas que vão nos ajudar a pensar o direito, a pensar direitos humanos? Esse percurso mesmo, né? Que eu contei para vocês. Eu fui me dar conta, né, de que gênero estava fora do direito quando eu fui ouvir as assentadas, né, de reforma agrária lá no assentamento, e elas começaram a contar uma série de coisas que eu falei, gente, sei lá, acho que eu aprendi algumas coisas meio erradas, né? Mas quem é que estava no direito naquele momento, né? A visão crítica, de fato, no sentido mais complexo que eu comecei a ter em relação ao direito, foi quando eu ouvi essas mulheres lá no assentamento.
que pareciam minhas avós, parecia minha mãe, parecia minhas tias, né? Então teve uma conexão também de uma empatia que me permitiu destravar, mas eu olhei para o direito, olhei porque a gente pensava como crítica, né, o direito de um jeito completamente diferente, né? Então é fundamental por isso esses termos coalizão, né? Esse diálogo, que é o termo que ela vai resgatar, né? A Patrícia Collins do próprio Paulo Freire, porque a gente o pensamento, né, social, a teoria a gente produz na academia, né? O pensamento social a gente produz fora da academia também, mas a academia só vai ter acesso se ela se abrir, né, para coalizões. E essa escuta, ela não é uma escuta também despretensiosa, né? Uma escuta que gera compromissos, uma escuta que gera também a produção de algo mais potente do que o que a gente estava fazendo até então. Vou falar do ponto de vista processual aqui, né, considerando leis que a gente tem recente, né, que estou mais debruçada, a própria Lei Maria da Penha. Todo o esforço da lei foi para que a gente pudesse criar um sistema processual que as mulheres fossem escutadas, né? E, não sei, deve ter gente aqui que trabalha com a Lei Maria da Penha. O que a gente menos faz hoje nos processos judiciais é escutar as mulheres. Isso meio que se molda, né? E ao final das contas, né, os domínios de poder, seja o direito, né, as instituições de justiça, no final das contas vão acomodando para que essas falas não apareçam, né, para que a gente continue não escutando, porque essa escuta ela é potente porque ela mostra, né, as fragilidades, né? Então acho que eu chorava a cada página, eu acho que eu perdi um pouco da conversa antes aqui. Depois eu vou ver o chat direitinho aqui, mas enfim, então acho que, e veja, muito do que foi produzido por feministas negras nos Estados Unidos, aqui, né, em outros países, nos anos 80, 90, se utilizou das estratégias do storytelling, né, né, pensar criticamente determinada realidade a partir também das narrativas, né, do sujeito, seja ele, né, ou a escuta, né, uma escuta qualificada de determinados sujeitos que são os participantes daquele. Então, assim, faz todo sentido e está dentro dessa mesma heurística, né? Obrigado, Fabiana. Vou ler para você, então, algumas das perguntas. Né? Tá. Primeira pergunta é do Valdenir Veloso. Como pensar na emancipação feminina no campo, tendo em vista o patriarcado ainda muito presente, o êxodo rural e a concentração da pobreza que se encontra escamoteada nesses lugares? Além disso, como pensar na sucessão rural e o papel da juventude, principalmente das meninas, que não se sentem pertencentes a esse meio? Vou ler duas perguntas, tá, Fabiana? Aí você escolhe como Sim. manejar. Aí da Fabiana Cune. Minha manicure, jovem e negra, sofreu violência obstetrícia em hospital público. Horas de dilatação e, inclusive, episiotomias sem anestesia. Ela pediu muito pela anestesia e ouviu dos médicos que o parto é da natureza feminina, entre aspas. Tem que aguentar. Fiquei muito triste por ela, pois na época eu a incentivei muito a buscar ajuda, mas ela não entende que foi um direito desrespeitado, que sofreu violência. Essas coisas são muito internalizadas, muito estruturais para elas. Ela entende o sofrimento e a dor que passou e a recusa médica, mas acha que, nas palavras dela, entre aspas, como preta e pobre, com preta e pobre é assim mesmo, fecha aspas. Imagina quantas não passam pelo mesmo. Se a própria pessoa não acha que pode ser ajudada, ficamos como observadores impotentes. Sinto-me até cúmplice desse silêncio monstruoso. Então, são as duas perguntas, Fabiana. Tá. Teve um autor que, quando eu comecei a ler no doutorado, eu falei, gente de Deus, mas que homem
pessimista, né? Que era o Adorno, que eu comecei no campo da leitura, o Theodor Adorno, né? Da primeira geração lá dos teóricos críticos. Eu falei, mas que raio, eu vou morrer com esse cara aqui. Mas aí, isso porque eu comecei com os textos da primeira fase dele de filosofia, né? E aí depois eu caí para os textos em que ele aparece como né, um sociólogo, ou dentro do campo da teoria social. E aí eu falei, não, tem jeito aqui. e acho que ali é um pouco também que eu vejo, né, no campo da interseccionalidade, é que a crítica social, ela está apontada, né, para uma leitura né, imanente, assim, uma leitura do real, uma leitura, né, digamos assim, o mais complexa possível, mas olhando também para as agências, olhando também para onde, né, onde a gente tem resistência, onde a gente tem o não, né, onde a gente tem a não compactuação. E no caso aqui da questão rural, da primeira pergunta, né, então, olha, tem patriarcado, tem isso, tem sucessão, tem tudo isso, né, mas tem alguns pontos ali de coisas que se alteraram, né, que a gente também tem que apontar. Por exemplo, quando eu comecei a minha pesquisa lá de doutorado, muitas das histórias que as assentadas contaram, né, tem uma que foi uma história maravilhosa, que eu lembro até hoje, assim, que ela era super, assim, tudo que era protesto ela ia, ela se sentia parte do movimento, ela estava grávida, ela falava, estou fazendo isso pelo meu filho, pela minha, né, pelo mundo, pelo não sei o quê, ela sentia, sabe? E ela era mãe solo. E quando o assentamento saiu, né, foi formalizado que os lotes foram ser divididos, o próprio movimento e o Estado não queriam dar um lote para ela, porque lotes só eram entregues, né, só eram destinados juridicamente para os homens, né, ou para famílias, constituída família, e ela não era considerada uma família nem para o INCRA, nem para o movimento, né. Pensa o tanto que essa mulher ficou brava e pensa o tanto que ela lutou depois uma segunda luta, né, para ser considerada como família e ter um lote para ela. E teve, né, enfim, a história está toda lá na minha tese, né. A gente teve depois a modificação, né, da titulação, acho que em 2005, se eu não me engano, titulação para as mulheres. A gente tem formas de recriação também, né, e de organização das próprias mulheres no campo, que acontecem, né, também nos últimos anos para lidar com esses problemas. Então, eu acho que, assim, eu não tenho como, tipo, falar, olha, então, né, como lidar com tudo isso e ter uma resposta macro. Mas o que eu posso dizer é, tem um tanto de mulher no campo que está resistindo a isso, né, que está tentando enfrentar essas questões, esses dilemas. E a gente tem a Marcha das Margaridas, né, que é uma marcha famosa também de mulheres do campo, que tem tematizado a questão do patriarcado, de gênero. Eu sei que eu estou falando de movimento que é organizado, não estou falando de todo, né, o meio rural, mas existem formas de resistência a essas estruturas todas colocadas, né? Então, acho que a gente, né, pode olhar para elas para ter algum tipo de resposta, né? E aí, no nosso campo do direito, intensificar, reforçar, legitimar, do ponto de vista de política pública, né, ou resposta dogmática, essas alternativas criadas por elas. Por isso é importante ouvi-las, né, conhecê-las. A questão da manicure, eu sinto dizer, mas ela está certíssima. A análise que ela faz, o cálculo que ela faz, de, olha, eu não vou atrás da justiça porque não vai dar em nada, porque eu sou só preta e pobre, né? Acho que foi isso que ela falou. Ela está corretíssima, né? Por quê? Tem um estudo da Beatriz Carvalho, que foi aluna aqui no mestrado, na faculdade. Ela, na iniciação científica comigo, ela estava olhando violência obstétrica, né? E ela não tinha esse termo ainda no TJ, em decisões, né? Nem de primeiro nem de segundo grau, na época que ela fez, era um termo novo. Só que ela foi jogando vários outros termos, sabe? Episiotomia, cesárea, etc. E a gente foi achando lá um banco para tentar ver se a gente conseguia achar ações que foram, né, judicializadas por conta de violência obstétrica no estado de São Paulo. Ela achou uma quantidade muito grande de casos muito graves, né, de que a gente hoje pode enquadrar como violência obstétrica, mais especificamente nisso que a gente chama, que é essa violência durante o parto, né, ou no pré-parto, ou logo após o pós-parto. Só que sabe o que ela encontrou também? Gente, estou falando do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu estou falando aí de 2015,
2015, 2016, por aí, que foi quando ela fez a pesquisa. Ela encontrou uma quantidade não pequena de decisões em processos judiciais que a mulher ingressou, porque ela descobriu, depois de uns 2, 3 anos, que ela tinha sido laqueada. O médico, ela foi fazer uma cesárea e o médico fez a laqueadura sem consentimento, sem dizer para ela, nem antes nem depois que ela tinha sido... E as características das mulheres, né, tanto no caso da violência quanto no caso e dessa outra violência, né, que é você ter uma laqueadura feita, retirada de útero, e a mulher não foi informada que o útero dela foi tirado, né? Isso tudo é violência obstétrica, e essas mulheres eram mulheres, né, com marcas de vulnerabilidade, seja pela região, seja porque foi pela defensoria, alguma coisa que indica algum tipo de racialização delas, né? Porque o dado de cor, raça, etnia, não tem no processo. Então, a gente vai ver pelo endereço, né? Quem que entrou, se foi defensoria, se não foi. Então, você percebe a vulnerabilidade. A gente está fazendo um levantamento agora, junto com a professora Gislene Santos, da IASH, né? E aqui a faculdade. Análise dos processos de crimes de aborto, aqui também no TJ de São Paulo. E olha, assim, eu não achei que a gente fosse achar coisas também tão horrorosas, né? A gente tem um caso que a gente está acompanhando agora que tem laudo no processo de que o feto encontrado, que foi encontrado no esgoto, né, do lugar que ela mora, que é a céu aberto, esse é um marcador, né, forte, né, olha, né, o feto foi encontrado no aberto, né, porque o esgoto ele passa aberto. Esse é um marcador de racialização, né, dela. O laudo diz que o feto não é dela, que não tem incompatibilidade genética, e ela está respondendo o processo está andando, né, de crime de aborto. Então, assim, ela, a manicure, está... Beatriz Carvalho, é isso mesmo. Depois eu posso passar o link, né, do trabalho dela. Então, ela está certa. No final das contas, o sistema de justiça ele é hostil às mulheres, né, e às demandas de mulheres e mulheres racializadas, mulheres periféricas. O que a gente precisa não é necessariamente convencê-la, porque sabe o que vai acontecer se a gente convencê-la de procurar justiça? Ela vai ter um desfecho desse, né? Muito possivelmente, um desfecho que a criminaliza mais. A gente precisa transformar as instituições de justiça para que elas sejam menos hostis às demandas, né, de mulheres e grupos periféricos. Então, é triste dizer isso, né? Mas no fim, existe uma lucidez na fala dela, né? Não é um desconhecimento, não é um ó dia, ó céu, ó azar. É porque ela vai passar um bom bocado se ela for na justiça. Uhum. Deixa eu ler as duas próximas perguntas. Uma da Carla Oliveira. Tendo como referência a ideia de indivíduo universal, homem branco, europeu, cis, hétero, etc., dentro do liberalismo e do neoliberalismo, como pensar a interseccionalidade como categoria analítica para amenizar as desigualdades de gênero e raça? É possível romper juridicamente a teoria que não se reproduz na prática para garantir direitos humanos? Então, pergunta da Carla. Pergunta do Richard. Dentro da análise das estruturas de poder, você não acha que a gente comete um erro, seja em curso, palestra, workshop, sala de aula, etc., quando não convidamos pessoas negras, pessoas transnegras, entre outras, para fazer suas contribuições e ainda colocamos apenas pessoas brancas, conservando e alimentando a branquitude e estruturas hegemônicas, racistas, burguesas, etc.? São as duas perguntas, então, Fabiana. Sim. Bom, a primeira, né, o como transformar, assim, eu vou te falar também como o que eu sentia quando eu era aluna também. Eu sempre ficava também em busca de grandes respostas, assim, sabe? Respostas ou modelos, olha, com esse modelo aqui, se eu aplicar, né, sobretudo nessa busca das perspectivas críticas no direito, aí sim a gente vai para frente, né? E
E um pouco naquela linha, sei lá, né, daquele filme lá que, acho que Os Vingadores, sabe, que vai aparecendo, né, o pessoal, se a gente vai montar uma grande coalizão, né, de grandes pessoas e a gente vai acabar com o mal do mundo. Acho que hoje eu já vi que não vai rolar, assim. Eu acho que, por exemplo, essa leitura que a gente tem, que ainda eu vejo muito, né, dentro do direito, o direito ele é o comitê executivo da burguesia, está tudo dominado, eu tenho dificuldade de compartilhar com isso, né, porque o direito ele não tem vida autônoma, completamente autônoma, ele é reproduzido de um jeito tão reiterado que às vezes até parece que ele tem inteligência artificial, né, mas ele ainda continua sendo uma prática humana, e que no final das contas a coisa é tão grande que parece que a gente, né, parece que as coisas escapam. Mas se a gente for pensar do campo que eu estou colocando aqui, né, do campo feminista, do campo do feminismo negro, o direito não foi, né, por esses movimentos um lugar de abandonado, sabe, nas lutas. Vou fazer as lutas culturais, vou fazer as lutas, né, no campo da sociedade e esqueço o direito. O direito ele é um mecanismo de distribuição e de organização de bens e poder na sociedade, né? E se ele é isso, se ele organiza a distribuição de bens, por mais que seja difícil, a gente precisa, né, precisa fazer, precisa tentar mexer nessas regras, né, precisa tentar mexer nessas, né, nesses mecanismos. Não vai ter resposta fácil. Por exemplo, hoje, olhar o que o Ministério ou o Sinistério da Mulher e etc, etc, lá, né, está fazendo com os direitos das mulheres no país, dá vontade de chorar, porque, assim, é um desmonte, assim, inimaginável, né, em termos de direitos das mulheres, ou seja, tudo que você demorou aí 20 anos, né, de políticas, de garantias formais, esse ministério está desmontando. E aí, né, então, nenhum ganho é garantido, né, sabe, agora a gente, né, não dá para postar todas as fichas no direito, né, no fim das contas, né, o campo, né, as desigualdades elas estão para além do direito. Então, assim, eu fico um pouco te devendo uma resposta, mas eu posso te dizer, por exemplo, né, mesmo textualmente, às vezes até no direito a gente tem pouca consciência das conquistas que a gente foi tendo historicamente, ainda que seja só no papel, ainda que seja só um documento físico, né, com um timbre aí né, do Diário Oficial. A nossa Constituição primeira de 1924, ela literalmente ela falava que o direito, que a cidadania era só para homem branco, católico, com dinheiro, né, com bens. Isso era literal, não estou inventando, nem é papo de lacração, né? E a gente passa em 88 para uma Constituição, depois de um monte de coisa, para uma Constituição que coloca como diretriz, como narrativa, uma sociedade igualitária, livre de discriminação, né? Baseada no princípio da igualdade e não discriminação. Disso para, né, para a coisa acontecer tem chão. E eu acho que a gente considera muitas vezes pouco a importância do direito, pouco a importância do processo judicial. E hoje o que a gente está passando no Brasil, olhando, né, esse fascismo, né, esse novo modelo aí né, de organização de extrema direita, né, a forma como eles se investem em mudanças legais, né, vão para, olha, vou usar esse espaço para fazer alterações jurídicas, né, para fazer alterações legais em determinadas conquistas, além do ataque cultural. Eu acho que isso mostra a importância, né, a importância da gente ainda continuar lutando por direitos, ainda que seja, lembra da Vera Araújo lá no começo, ainda que seja com uma utopia fraca, né? Com relação à segunda pergunta, concordo totalmente, né? Eu acho que a gente tinha que ter regra de ouro, né, para cota para branco e branca em evento, né? Tinha que ser uma cota de 30%, sabe? Né, para que a gente pudesse inverter. Até essa discussão mesmo, né, assim, quando a Carla e o professor Andrei colocaram na interseccionalidade, eu falei, bom, e aí, né, assim, vou, não vou, porque esse é um termo que está muito associado também ao pensamento, sobretudo, de teóricas do pensamento feminista negro brasileiro, né? E falei, gente, e aí? Bom, enfim, né, falei, eu vou, porque no final das contas,
A gente precisa ter um esforço sincero também, aí falando um pouco, né, do meu lugar, um esforço sincero e tentar o mais honestamente possível também, olhar para essas categorias, para essas vertentes, para esses campos, tentando não fazer meleca, né, assim, sabe, tentando não usar de modo, né, equivocado, e, ao mesmo tempo, também eu entendo hoje que, do ponto de vista das perspectivas críticas que a gente tem, né, de construção de crítica jurídica, o campo da interseccionalidade ele é um dos mais potentes para que a gente possa, né, entender uma série de fenômenos e construir agendas de transformação em comum, né? Mas eu concordo com você, eu acho que a gente precisa, sim, ter... né, eu acho que a gente tinha que ter cotas o inverso, sabe? Assim, o mínimo para que a gente possa fazer outras falas aparecerem. É isso mesmo. Que era o que a gente estava falando, né, Paulo? Pela sua própria pergunta, né, lá atrás. É isso mesmo. Sabe que eu fico fazendo propaganda disso, porque é a única que lá no Diversitas, né, a gente tem uma cota invertida. Aham. 80% são alunos de cotas e Sim, 20% para alunos sim, brancos. A gente sim, consegue inverter na pós-graduação isso. Acho que é o único sim. programa que eu conheço no Brasil que conseguiu fazer essa Uhum. inversão. Vou ler Sim, a última pergunta, Fabiana, porque acho que hoje a gente tem, é o único dia que tem uma atividade na sequência, né? tá. Então eu vou ler a pergunta do Andrei, que é: Cara Fabiana, muito obrigado pela sua aula. Duas dúvidas. O conceito de interseccionalidade é orientador para possíveis coalizões de grupos que representem pessoas em diferentes situações de subordinação? E para a formulação de políticas sociais mais abrangentes? Ah, não, tem mais uma pergunta, desculpa, da Maria Luísa Moura. Uhum. Poderia desenvolver acerca de como a perspectiva interseccional acaba sendo confundida com o identitarismo? São essas as duas últimas perguntas. Sim. A primeira, né? Só repete a primeira que eu já esqueci, peraí. A primeira o conceito de interseccionalidade é orientador para Ah, sim, possíveis... colisão, sim. A Collins, ela é, vai trabalhar muito isso, né? Acho que a ideia de coalizões, e isso dentro também da própria, ela se inspirando na própria Lélia Gonzalez, né? Se a gente olhar, por exemplo, a Lélia e o Movimento de Mulheres Negras na Constituinte, né, que ensejou a Constituição 88, a gente vai entender que a gente vai ver as políticas de coalizão na prática e vai perceber que o Movimento de Mulheres Negras na Constituinte não fez uma defesa só relacionada às demandas que estavam relacionadas à discriminação racial, reparação histórica, etc., nem estavam só lá nas questões de gênero, né? Boa parte quer dizer, eu acho que, né, de todas as subcomissões, a gente percebe tensionamentos que foram vocalizados, sobretudo pela Benedita, pelo CAO, né, do movimento negro, movimento de mulheres, mas que estavam associados a vários temas, né? Isso que eu acho que é importante a gente entender, que a interseccionalidade, ela vai ser, eu gosto desse termo, né, da Patrícia, vai ser uma heurística, né, no final das contas, que está guiado por um projeto de justiça social que não está relacionado só a uma pauta, a uma agenda, a um tema, né, mas a um projeto de justiça social. E é um espaço, sim, né, em que é possível a gente pensar coalizões nesses termos, ou seja, não dá para a gente estar falando interseccionalidade chamando só branco, né? Ou seja, é algo que a gente vai ter que fazer um esforço né, forte, um esforço que é intelectual, um esforço que é de praxis, para que essas colisões elas possam acontecer, né? Sobre a questão da questão identitária, então, eu acho que, assim, hoje a gente tem uma leitura, eu citei a Linda Alcoff aqui, a própria Patrícia, enfim, tem outras referências que vão bater muito nos autores, nas autoras que enquadram a perspectiva interseccional em uma demanda ou uma leitura que é identitarista. E também, quando a gente fala identitarismo, a gente também pressupõe, às vezes, eu já vou terminando por aqui, né, que eu sei que já passou há quase 4,
A gente está pressupondo também que as pessoas têm uma identidade, que essas identidades são fixas, né? As identidades, elas são situações, né? Elas são posições que são cruzadas e posições que você vai mobilizando de acordo com determinado contexto, se aliando, né, em determinadas atividades de coalizão a um determinado projeto e, ora, se aliando a outro. Olha, a própria Lélia Gonzalez, né, ela estava lá nas pastas que estavam relacionadas, né, às temáticas de mulheres, sobretudo fazendo a defesa, né, dos direitos das trabalhadoras domésticas, que só aconteceu em 2015, né, que é um dos furos. Ela estava, junto com o movimento negro, nas subcomissões que estavam fazendo a discussão relacionada à reparação histórica, relacionado à escravidão, ao racismo. Ela estava nas subcomissões, né, nos grupos que estavam falando sobre SUS, sobre saúde, né, o modelo de saúde, modelo de educação, enfim, né, e fazendo coalizões com deputados e deputadas que a cada momento estavam organizados em torno dessas agendas e não compactuavam necessariamente em outras, né? Então, eu acho que a própria leitura da história de algumas das nossas ativistas e militantes ajuda a gente a entender que, no final das contas, o jogo é esse, né? E aí, né, da parte da branquitude, da parte de quem está na academia, para que eu vou mobilizar a interseccionalidade? Para escrever mais um artigo científico e me colocar na moda, né? Para eu falar bonito para vocês? Ou isso é algum pacto orgânico, né, com a definição de agenda de pesquisa, com os processos de seleção em mestrado e doutorado, com a distribuição de bolsas e benefícios, entre aspas, né, também são tão poucos hoje na universidade, mas assim, né, para quem que a gente oferece e distribui bolsas? Para quem que, né, quais são os nossos pactos dentro da academia? Que modelo de educação está dentro da sala de aula? Né? Que modelo pedagógico a gente constrói? Né? Um modelo hierárquico, um modelo... Enfim, então, eu acho que passa por questionamentos que... A interseccionalidade como praxis, né, ela passa por questionamentos que são mais... né, dessa vivência cotidiana, né, em defesa de um modelo de sociedade mais igualitário, né, livre de discriminação. Fabiana, tem uma última pergunta, eu vou passar para você, a gente vai atrasar um pouquinho lá, mas também os inícios estão sempre um pouco mais atrasados, que aí você liquida a fatura, tá bom? Do José Augusto Lindgren Alves. Ele diz: a aula foi para mim muito esclarecedora. Minha dúvida, que tenho sempre expressado, é que a ênfase geralmente exclusiva nas identidades, com ou sem utilização da noção de interseccionalidade, tem levado o ativismo para uma obsessão monotemática. Não seria bom marcar bem sempre sua chamada de atenção final para a complexidade de fatores que levam às desigualdades, injustiças e descrença popular nos direitos humanos? Essa é a pergunta. Então, assim, quando você vê, por exemplo, pensa hoje, o próprio texto da Marceline, pensa hoje, né, sei lá, o movimento feminista hoje são várias as vertentes, mas estão organizados em torno do quê, né? Quais são as pautas, quais são as bandeiras? Elas não estão relacionadas só a uma, sei lá, a só os tantos de PLs que a Damares está mandando para o Congresso para, enfim, para diminuir direitos de mulheres, né, relacionados à justiça sexual, à justiça reprodutiva, né? Ela está relacionado a questões que estão associadas à manutenção de condições de vida agora na pandemia, manutenção de auxílio, SUS, porque eles passam, no final das contas, quando eu penso SUS, eu estou falando, no final das contas, de proteção dos grupos mais vulneráveis, né? Se a gente pensar que grupos mais vulneráveis se constroem a partir de uma categoria só, a gente não consegue olhar todos os problemas que eles estão passando. Se a gente pensar que né, o monotemático é só grupos vulneráveis, a gente, então, né, no fim das contas, então, saindo disso, a gente vai pensar no quê, né? Assim, eu acho que quando você olha, às vezes, né, pode até ver, aquilo que chega mais facilmente para a gente da mídia, do ativismo de mídia, pode até ser que nos dê a aparência de que existe algo monotemático, né? Que esteja relacionado, sei lá, só aquilo que se chama, então, de pautas identitárias de raça ou pautas identitárias de gênero. Mas quando você vê para a organização dos movimentos, né,
os movimentos eles estão se articulando hoje cada vez mais em torno de temas chaves, né, que são esses domínios, que ela está chamando de domínios de poder, que no nosso caso hoje é central, né, a questão de manutenção de renda mínima, né, ou condições né, de auxílios mínimo para que a gente possa diminuir os efeitos desproporcionais em cima de determinados grupos da sociedade. A gente está falando de manutenção do SUS, enfim, a gente está falando de temas que são temas que afetam, né, desproporcionalmente grupos, mas que são centrais e que não têm, eu não vejo como monotemáticos, né, eu tenho, sei lá, né, um pouco isso, não sei se respondi. Uhum. E eu acho também, só mais uma última coisa, Não, é mais importante a gente, assim, às vezes um exercício, ouvir mais, né, dos movimentos e para além daquilo que chega muito mastigado para a gente, né, da mídia. Do que às vezes a gente olha, não, então esse movimento aqui está certo, esse movimento está errado. Estou falando isso, porque assim, falando da minha experiência, não que eu sou de movimento, falando eu como professora, que fui enquadrada pelos meus colegas como feminazi, né, dentro do direito, né, o termo feminazi, vocês sabem, eu respiro e falo, mas então, ela tá vendo, tá espirrando desse jeito, isso aí vai mostrar que você é muito radical, ou seja, um controle em cima a gente está sempre fazendo um controle em cima do outro, o que o outro, né, o que o movimento faz, que eu não sei se isso está expressando ou está em diálogo mesmo com o que está acontecendo, né? Bom, a gente está terminando, queria agradecer muito a aula da Fabiana, também a participação de todas e todos nas perguntas, ótimas perguntas, e no chat também. No chat tem lá várias manifestações, trocas de informações, tem também elogios à aula, vários elogios, e tem também uma crítica sobre o que esse curso também deveria contemplar a diversidade. Então tem uma crítica que foi feita agora no final, tá? Então são essas as manifestações. Queria agradecer de novo ao Andrei e a Nery pela organização desse curso todo, e o Ministério Público, né, do Trabalho, e a todas que participaram aí. Temos agora, daqui a pouquinho, a palestra de encerramento dessa primeira parte da Desventura, né, sobre direitos humanos e pandemia. Não sei se o Andrei quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer a Fabiana, né, pela excelente aula e sua formulação, que eu achei bastante ponderada, né, bastante elaborada em relação a todo o sistema. Né? Então, fiquei muito satisfeito em relação à sua participação. Prazer em conhecê-lo, né, novamente. Sim, joia. Eu que agradeço também os comentários críticos, elogiosos, né? Vi aqui agora, eu abri o comentário, eu vi que tem pessoas conhecidas. Prazer conhecê-los e estou à disposição. Grande abraço, Fabiana. Meu obrigado. Joia. Abraço. Até daqui a pouco a todas e a todos. Até. Daqui a pouco.